Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, para debater o tema Projeto de Lei Complementar número 2/2017, que dispõe sobre habilitação e concessão de pensão por morte, altera dispositivos da Lei Complementar número 124, de 19 de junho de 2004, e da outras providências, Projeto de Lei Complementar número 7/2017, que dispõe sobre alteração da Lei número 124, de 19 de julho de 2004, e na Lei Complementar 258, de 27 de dezembro de 2012, e ainda Projeto de Lei Complementar número 8/2017, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Osasco, fixa o limite para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação. Temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos desse evento o nobre vereador Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Convidamos para secretariar os trabalhos a nobre vereadora, doutora Régia Gouveia Sarmento. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. Senhor Ivo Gobato Júnior, secretário de Assuntos Jurídicos, representando o senhor Rogério Lins, prefeito de Osasco. Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças. Francisco Cordeiro da Luz Filho, presidente do IPMO. Agradecemos a presença do senhor vereador Ricardo Silva, primeiro secretário. Agora anunciamos as seguintes autoridades. Senhor Adalberto Regis, diretor técnico do IPMO. Senhor Fábio Chirinham, representando o senhor Sérgio Dinizo, secretário de Administração. Senhor Antônio Rodrigues dos Santos, presidente do Sintrasp. GCM Anderson Covales de Oliveira, da Guarda Civil de Osasco e vice-presidente do Sindiguardas. Luiz Antônio Urban, diretor administrativo do IPMO. Antônio Rodrigues dos Santos, presidente do Sintrasp. Eudes Donizete de Souza, presidente da Associação dos Funcionários da Câmara Municipal de Osasco. Ricardo Dias, coordenador do Centro Cultural. Agradecemos a presença de todos os funcionários públicos. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial deste evento o senhor presidente neste ato, vereador Tinha de Ferreira. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos telespectadores que estão em casa, estão acompanhando essa sessão, muito importante aqui para a cidade de Osasco e principalmente para os nossos funcionários públicos efetivos. Faz parte dessa comissão, de Comissão em Justiça, os seguintes vereadores: Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente, a doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora, Alexandro de Souza Sá, membro, Jefferson Ricardo da Silva, membro, e doutor Ralph Rafael da Silva, também membro. Solicito à senhora secretária que proceda a leitura do ofício 62A/2017. Boa noite a todos. Osasco, 1º de agosto de 2017.
Ofício Comissões, número 62/2017. Ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 23 de agosto de 2017, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o tema Projeto de Lei Complementar número 2 de 2017, que dispõe sobre a habilitação e concessão de pensão por morte, altera dispositivos da Lei Complementar 124, de 19 de julho de 2004, e dá outras providências. E acrescentando os seguintes projetos para a mesma audiência: Projeto de Lei Complementar 7, de 2017, que dispõe sobre alteração na Lei 124, de 19 de julho de 2004, e na Lei Complementar 258, de 27 de dezembro de 2012. E ainda Projeto de Lei Complementar 8, de 2017, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Osasco, fixa os limites para a concessão de aposentadorias e pensões, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, na forma de fundação, de acordo com a solicitação do presidente da comissão. E ainda, por solicitação de ofício 57 de 2017, de 18 de julho de 2017. Assim, solicito para a realização do evento que seja mantido o já solicitado pelo ofício 57 de 2017, a convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado cópia do ofício através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão, informando os projetos incluídos para a audiência. Atenciosamente, Severino Tinha de Ferreira dos Santos. Na pessoa do presidente do IPMO, Francisco Cordeiro Luiz Filho, agradeço aqui a presença de todos os palestrantes, agradeço também a presença do vereador Ricardo Silva, do público, a imprensa que é aqui presente para prestigiar esta audiência tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 7, da Operadora NET, Operadora NET e Cabonet, do canal 3 digital, com reprise durante a semana. Consulte os horários do nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível a partir da próxima quinta-feira e poderá ser assistido a qualquer momento na internet www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando o formulário na nossa recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Uma parte, senhor presidente. Tenho aqui em minhas mãos o ofício de número 746, de 2017, justificando a ausência do vereador Ralph Silva por compromissos assumidos anteriormente. Ok. Então, gente, olha, hoje aqui nós temos aqui o presidente do IPMO, senhor Francisco, temos o secretário de Finanças da cidade de Osasco, da nossa prefeitura, o doutor Ivo, que é o nosso jurídico, que são as 3 pessoas que farão aqui a palestra para poder esclarecer todo esse projeto, que são no totais de 3, né, Régia? 3 projetos
que está dentro aí para mexer com a vida do IPMO. Eu acho que interessa muito aqui aos funcionários, que aqui estão poucos, né? Pelo número de funcionários efetivos que nós temos na cidade, são muito poucos funcionários que estão interessados a saber o que vai acontecer com a sua previdência. Eu achava que havia um número maior de pessoas, até porque isso cuida da vida e do futuro de cada um desses funcionários que estão aí trabalhando os seus 25, 30 anos para poder se aposentarem, né? E aqueles também que já estão aposentados também. Então, achei um número muito pouco aqui hoje, gente, nessa audiência. E essa audiência pública é para isso, que é para esclarecer, para tirar as dúvidas. E depois que as coisas caminham, não adianta a gente depois não procurar o fórum não adequado para achar que aquilo que foi aprovado não é adequado. Infelizmente, fico feliz por ter a audiência, no mesmo tempo fico triste pelo público muito pequeno. Hoje nós temos quantos funcionários efetivos, Regina, entre câmaras e prefeitura? Passa de quanto? 18 mil? 11 mil efetivos. 11 mil efetivos, fora o seletista. Então, vamos falar em efetivo. 11 mil, gente, nós não temos 100 pessoas, não temos aqui, na verdade, não temos 1%. Tá? É muito pouco representante aqui dessa categoria na municipalidade. Então, qualidade. Como diz aqui a doutora Régia, diz que tem muita gente aqui de qualidade. Então, eu espero que essas pessoas de qualidade, que aqui veio representante de cada uma classe, que possa levar o que foi discutido aqui hoje, para que possamos aqui a casa caminhar com esse projeto, que já está aqui já em torno de uns 4 a 5 meses, que nós estamos estudando, tiramos a urgência dele para poder realmente, que era um projeto que teríamos que tirar a urgência. Assim o prefeito entendeu, tirou a urgência e estamos trabalhando. E essa audiência pública está indo para os finais, para a nossa Comissão de Justiça, dar um parecer e caminhar, para poder realmente essa casa aqui, nos próximos dias, aí, dar já um parecer final, para poder as coisas andarem. Então, nós vamos começar, gente, com o nosso primeiro palestrante, que vai abrir aqui hoje essa audiência pública. O nosso presidente do IPMO, o senhor Francisco. Se fica à vontade, senhor Francisco. O senhor tem 15 minutos para poder, e se precisar de mais de tempo, podemos aqui abrir para o senhor, tá bom? Na tribuna mesmo. Fica à vontade. Não sei, ele que vai pedir aí. Vai ter data show? Vou? Vai ter data show, né? No momento, tá. Então, vai ter data show. Então, o presidente, que é ele que tem que realmente explicar essas mudanças que estão vindo para o IPMO, então nós vamos deixar ele dentro da audiência à vontade, para poder mostrar aquilo, tirar as dúvidas e mostrar aquilo que realmente, o que é de bom, o que está vindo de novo de bom para esses funcionários da nossa rede pública. Tá bom, senhor Francisco? Fico à vontade. Tá, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Queria cumprimentar a mesa aqui, Ivo Gobato, o Tinha, a doutora Régia, o doutor Pedro. Nós estamos debatendo hoje 3 projetos, né? Uma paulada só para assuntos que são bastante relevantes. Alguns projetos nós já estamos há alguns anos já trabalhando neles, né? Eu lembro que em 22 de outubro de 2015, eu estou aqui um folheto, que a gente fez uma audiência pública na prefeitura, com os funcionários, com representantes de cada uma das secretarias, para que a gente pudesse explicar a previdência complementar e a alteração de pensões que, naquela época, nós estávamos já propondo. Na época, nós trouxemos o presidente, que é da Previdência Complementar do Governo Federal, para explicar como estava funcionando a Previdência do Governo Federal, que tinha sido instituído em 2012. Para esclarecer melhor e ter um roteiro, eu pedi para fazer uma apresentação. Eu queria que fosse colocado o PowerPoint para a gente poder ir acompanhando. Pode colocar? Tá. Eu só acho que... Isso aqui, avança. Sim.
você volta. Eu acho que fui lá na lateral. Tá bom? Então, nós vamos discutir hoje a segregação de massa, previdência complementar e pensões. Nós vamos começar com a segregação, que é o projeto que foi desenvolvido no final do ano passado e parte desse ano. Depois nós vamos falar da complementar e das pensões. A segregação, nós fizemos a lei em 2012. Existia uma portaria, a portaria 403 do Ministério da Previdência Social. O Ministério da Previdência Social é quem regula e supervisiona as atividades dos regimes gerais de previdência social. Então, são os RPPS. Osasco, o IPMO, é um RPPS e que tem a supervisão do Ministério da Previdência Social. É ele que audita a gente, faz toda a auditagem, tanto na parte das aplicações financeiras, como na parte formal da estrutura do Instituto, tá? Além do Tribunal de Contas e, eventualmente, o Banco Central. Então, a Previdência Social estabeleceu para fazer segregação de massa ou aumentar as alíquotas. Ou seja, a gente tinha que fazer um cálculo atuarial, saber quanto era o déficit que existia na Previdência, e, para suportar esse déficit, você tinha duas saídas. Ou separava as massas, a gente separava aquilo que, até aquele momento, passa para a prefeitura, e sendo responsabilidade integral da prefeitura, e a outra parte, a parte nova, faria a composição do fundo previdenciário. Então, foram criados dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O fundo previdenciário, ele começou zero, que foram as pessoas que entraram do concurso público de 2013 para frente. E o fundo financeiro foi constituído de todos os funcionários públicos que, naquela época, estavam na prefeitura, os funcionários efetivos. Tá? Então, a gente aprovou uma lei, a 258, e foi criado o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Passou a vigorar a partir de 1/9 de 2013, e, na época, nós tínhamos 11.004 funcionários efetivos que faziam a contribuição do fundo financeiro. Tá ok? Hoje, nós temos 8.668 funcionários contribuindo com o fundo financeiro, uma diferença de 2.336. Cerca de 1.000 funcionários, 1.000 e pouco funcionários desses, pediram exoneração da prefeitura. E uma outra parte, aliás, o número é mais ou menos esse, 1.300 pediram exoneração e cerca de 1.000 foram aposentados no IPMO. Então, vocês imaginam o que aconteceu com esse fundo. Ele perdeu receita de 2.336 pessoas. Quem pediu exoneração contribuía com 33% para o fundo financeiro, certo? 11% do funcionário e 22% da prefeitura. Quem aposentou, ele deixou de contribuir com 33% e passou a ser uma despesa do IPMO de 100%. Né? Então, ele gera uma despesa de 133%. Isso provocou um déficit. Né? Na época, nós arrecadávamos para o fundo, eu estou falando sempre no fundo financeiro agora, viu? Não estou falando no fundo previdenciário. Porque o fundo previdenciário ele é superavitário, ele tem dinheiro, está tranquilo, todos os funcionários que estão lá já têm as previsões deles positivas e ainda com sobra de caixa. Tá? Estou falando do fundo financeiro, que é de responsabilidade da prefeitura. Aliás, do Pedro Sotero ali, que é todo mês que... Então, nós temos hoje uma arrecadação em torno de 8.700.000 e um déficit mensal de 3,5 milhões aproximadamente. Esse déficit varia um pouco, mas é hoje em torno de 3,5 milhões mensais. Tá?
O Fundo Previdenciário, como eu falei, tem 2.901 funcionários e tem uma reserva financeira já suficiente de 41 milhões de reais. Tá? Então, esse nós não estamos falando hoje. Ele está equacionado, está tranquilo. A portaria, o Ministério da Previdência não permite que a gente use as nossas reservas para pagar as despesas do fundo financeiro. Tá? Ele considera que esse valor ele faz parte do fundo previdenciário. Então, ele não autoriza que a gente gaste o dinheiro acumulado pelo IPMO até hoje para pagar as despesas que é doente do fundo financeiro desses 8.600 dos aposentados que estão na prefeitura, que são da prefeitura até hoje, né? Que nós temos 4.400 aposentados e pensionistas que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o Ministério da Previdência não permite usar esse dinheiro. Uma solução da portaria 403, ela permite que a prefeitura transfira imóveis para o IPMO e, com a transferência desses imóveis, eu possa aumentar meus ativos e, com esse saldo, eu possa comprar, a expressão que se usa é comprar vidas do fundo financeiro. Qual é a ideia da lei? É usar um teto. Quem tem acima de 75 anos que está sendo pago pelo IPMO, que é de responsabilidade da prefeitura, ele passaria a ser pago pelo fundo financeiro, considerando que vai haver um superávit aumentado em relação à transferência de imóveis que a prefeitura vai fazer para o IPMO. Então, qual é a ideia? É transferir alguns imóveis da prefeitura para o IPMO vai aumentar os seus ativos e, com isso, com esse superávit, ele vai trazer vidas do fundo financeiro para o fundo previdenciário, diminuindo o déficit do fundo financeiro. Tá ok? Então, essa permissão de usar ativos, entendendo sempre o seguinte, tudo que nós fizermos, aprovação da lei na Câmara, etc., essa operação toda tem que ser aprovada pelo Ministério da Previdência. Tá? Nós já encaminhamos toda a documentação para aprovação pelo Ministério, tá? Desde o começo do ano. Então, nós já fizemos várias reuniões lá em Brasília para que esse processo possa ser concluído e ser aprovado pelo Ministério da Previdência. Ocorre que, se a gente fizer a revelia, ele escassa o nosso CRP, que é o Certificado de Registro Previdenciário, que, se cassado, a gente entra no cálculo no cadastro de inadimplentes do governo federal e, imediatamente, todas as verbas voluntárias que a prefeitura recebe são retidas. Então, tem alguns imóveis que a gente está relacionando. Esses imóveis são referência, que ainda precisam ser discutidos, tá? Inclusive a Câmara Municipal aqui, tá? Que pertence à prefeitura, está toda a documentação em dia, e esse seria um dos imóveis que viria também. O Shopping das Flores, ele entrou agora nesse acordo do SAS, né, onde está a Secretaria da Assistência Social, ele entrou nesse acordo do novo prédio da prefeitura. Tá? Então, ele deve ser alterado, esse imóvel. Alguns terrenos na rua Pedro Furlan são terrenos vazios. Tá? Esse terreno na Raposo Tavares, que é um terreno bastante grande, vai ter vários conjuntos residenciais lá. Esse do Moarama também, aqui perto daquele conjunto residencial, no Parque Industrial Autonomistas, e esse do Piratininga. Esse do Piratininga é onde que era a oficina da prefeitura, e tem um projeto do governo anterior, inclusive, para fazer ali o conjunto residencial dos funcionários públicos de Osasco. O projeto está pronto. Se o projeto for aprovado, imediatamente a gente pode já acionar
para ter o conjunto residencial dos funcionários públicos, que é um projeto que já está todinho pronto, tudo desenhado, já está tudo pronto para ser feito. Tá? Esse valor dos ativos, que já foram avaliados, ele é de 82 milhões e 200. Tá? A gente fez uma avaliação independente, que o Ministério exige, e considerando a venda forçada. Tá? Não pode ser avaliação sem a venda forçada. Então, é uma venda forçada para que o imóvel tenha um valor real dentro do momento que está passando o país. E tem os outros imóveis que serão avaliados, que também vão somar, mais ou menos, mais 80 milhões de reais. Isso vai permitir que a gente... Onde tem a setinha aqui? Isso. Ah, tá. Aqui nós temos uma relação, mais ou menos, do pessoal que as massas que seriam compradas, né, o pessoal que viria para aqui, por exemplo, o limite nosso estaria aqui, 1942, que é a pessoa que tem 75 anos, daria mais ou menos 943 vidas, né, que seriam transferidas no final do processo para o fundo previdenciário, aliviando o caixa. Esses cálculos precisam ser atualizados, mas em torno de 2 milhões e 200 hoje. Tá? À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão atingindo. E o grande problema nosso, nós temos hoje um estoque, vamos dizer, o estoque, né, mas mais ou menos 1.006 pessoas em condições de se aposentar hoje na prefeitura. Né? Se todos se aposentassem, ele geraria um déficit atuarial de cerca de 850 milhões de reais. Né? 2017, 91, 2018, aí nós teríamos aí perto de 1 bilhão de cálculo atuarial. Tá? O cálculo atuarial considera o tempo de vida da pessoa após a aposentadoria, mais a pensão que ele vai gerar quando morrer. Tá? Então, está contando todo esse tempo aí até o final. Um dos projetos que nós estamos discutindo aqui é justamente a das pensões. Né? Senão o cara de 75 anos casa com a menininha, né? Ele morre e a menina vai ter pensão para o resto da vida. Se ela tiver 20 anos, ela vai viver, no mínimo, até 90. Então, você vai pagar 70 anos de pensão. Né? Aí fica aquele negócio, né? A menina já chega no cara, você é aposentado pelo artigo 3º, tem paridade, integralidade, né? Aí a previdência complementar, tá? O que é a previdência complementar? Nós estamos estabelecendo um teto. O teto vai ser o teto do regime geral, para o funcionário público aposentar. Então, vai ser de 5.500. Esse será o teto. Quem ganha acima do teto, ou quem passar a ganhar acima do teto, vai contribuir para o fundo de previdência complementar. Tá? Vai poupar esse dinheiro. O que ele contribuir? Ele vai contribuir com 8,5%, a prefeitura vai contribuir com 8,5%, vai somar 17% ao mês do salário dele, que excedeu o teto, e ele vai poupar esse dinheiro durante a vida dele, e, no final, ele vai poder transferir esse dinheiro ou para complementar a aposentadoria dele até o salário que ele recebia, durante o tempo que ele é capitalizado, ou ele vai poder retirar o dinheiro integral e aplicar o dinheiro como ele achar conveniente. Tá? Você tem aí só uma diferenciação de singulares e multipatrocinadas, a nossa será singular. Né? A organização vai ter um estatuto, o conselho fiscal, o regulamento, etc. Só uma coisa importante é o seguinte, o IPMO não vai ter interferência nenhuma nesse fundo de previdência complementar. Tá ok? Ele não vai administrar, ele não vai gerenciar, ele não é papel dele, do IPMO, fazer isso. Tá? Então, esse fundo ele será independente do IPMO. Não terá nada a ver, e os recursos dele, inclusive, não serão administrados pelo IPMO.
Hoje, o servidor contribui com 11 e a prefeitura com 22. Tá? O teto previdenciário de 5.531. Então, exemplo, se o sujeito ganha 8.500, o teto é esse, 3.000 é a diferença, 8,5, 8,5, ele vai poupar a somatória desses valores mensalmente. Tá? Então, hoje, o que acontece? Hoje, esse dado do ano passado, mas ele está valendo ainda. Nós temos 1.479 servidores, que é 15,48% do total dos servidores, que ganham quase por 40% da folha de pagamento. Entendeu? Então, hoje, já é uma carga muito pesada. Então, hoje, nós estamos aposentando os cargos de nível superior no IPMO. Toda alteração da lei, né, quando houve uma alteração, por exemplo, dos médicos, que houve incorporação de alguns valores no salário do médico, no salário base, a aposentadoria no ano seguinte dos médicos dobrou. Aposentávamos com 5.000, 5.000, 6.000, passamos a aposentar com 11, 12. Entendeu? Não? No ano seguinte. Quer dizer, houve poupança para isso? Não houve. Então, isso vai dar mais liberdade, inclusive ao prefeito, quando fizer a política salarial, saber que não vai estar impactando a Previdência. Porque se ele... Hoje, qualquer aumento, o Pedro faz questão, inclusive, que a gente participe das conversas quando tem aumento, porque há um impacto substancial na Previdência. Né? Esses aumentos que ocorreram na administração passada impactaram muito e que acabou nós passando de uma situação de superávit para déficit no fundo financeiro. Tá? Isso não quer dizer que não tenha que ter aumento, né? Tem que ter aumento. Então, mas nós temos que ter um mecanismo que não impacte tamanho, o peso na Previdência. Evidente que a Previdência complementar ela não é para os funcionários que estão hoje da Prefeitura, certo? Ela é para os funcionários que entrarão na Prefeitura a partir desse concurso. Por isso, presidente, é importante que a gente aprove esse projeto antes que os funcionários que estão nesse concurso público entrem na Prefeitura. Já entrar nessa nova regra. Tá? Porque nós estamos pensando, isso aí é para daqui a 10, 20 anos, quando eles começarem a ter expectativa de aposentadoria. Senão, nós não teremos a mínima condição de administrar esse déficit futuro. Vai comer cada vez mais uma parte importante do orçamento da Prefeitura, de tal forma que não será viável. Né? Nós estamos fazendo isso justamente para que não aconteça. Então, são duas medidas. Para o futuro, a Previdência Complementar, e para hoje, a transferência de ativos para a gente poder resolver. Qual outra saída que a lei permite? Aumentar a alíquota de contribuição do funcionário. Certo? O governo federal está aumentando agora, no Rio de Janeiro, em vários estados, aumentando a alíquota de contribuição dos funcionários públicos, de 11% para 14%. Se nós aumentássemos as alíquotas, que é uma previsão legal, aí teríamos aí uma arrecadação um pouco maior, cerca de 1 milhão mensal. Né? Mas nós não queremos, não é essa a proposta. A proposta, existe essa possibilidade de transferência de ativos, que é muito menos impactante para o funcionário público. Tá? Muito menos penoso para o funcionário público e que permite que o caixa seja aliviado para o futuro. Pensão por morte, a gente estabelece o que a Lei Federal 13.135 estabeleceu em 2015. Esse projeto foi mandado para a Câmara em 2015. Depois voltou para a Prefeitura, voltou para a Câmara, ficou a conversa, mas é o mesmo projeto que nós enviamos naquela época. Tá? Então, se a mulher ou o homem, né, que tem direito à pensão, não tiver 44 anos, quando o cônjuge morrer, vai ter uma escala para pagamento. Tá? E estabelece um tempo mínimo de casamento, 2 anos. Senão o sujeito está lá, 90 anos, casa com a menina de 25, né? E
3 meses depois, o sujeito morre. Deixa uma pensão de R$10.000, né? Para 90 anos. Aí vai ser uma viúva alegre. Aqui, os benefícios das pessoas abaixo de 44 passa a ser temporário, né? Para os filhos não tem alteração, tá? E nem pensão provocada por acidente de trabalho, doença, ou seja, essas coisas, a pensão é integral e aí independente do tempo de contribuição, tá? Então, se o sujeito é funcionário público, morreu num acidente de trabalho, aí não há nenhum tempo de pensão, tá? Aí a viúva, o viúvo, vai receber integral. Aí estabelece também um critério de 18 meses de contribuição para que tenha direito ao benefício, né? Se ela tem 3 anos de casamento, com menos de 21 anos de idade, com menos de 21 anos de idade, ela vai ter 3 anos de pensão, tá? Com 6 anos, ela vai ter 6 anos de pensão se tiver entre 21 e 26. 10 anos de pensão entre 27 e 29, 15 anos entre 30 e 40, 20 anos entre 41 e 43 e vitalícia se ela tiver mais que 44. Tá? Nós não temos um impacto muito grande nesses fatores, mas é importante que tenha lei para evitar que as pessoas fiquem tentadas a fraudar o sistema para ter esse benefício, né? Então, é importante que a lei iniba isso, porque senão as pessoas ficam tentadas a fazer, né? Nós temos cerca de 50 pessoas abaixo de 44 anos. Aliás, 35 pensionistas com idade abaixo de 44. Então, o impacto nosso não é muito grande. Mas, se deixar aberta a possibilidade, você fica tentado a que as pessoas façam, cometam essa fraude. Tá? Nós temos hoje 4.400 pessoas recebendo pensões e aposentadorias. 3.390 são aposentados e 1.014 pensionistas. Tá? Nós temos um aumento significativo de pensões e aposentadorias. Para você ter uma ideia, nós estamos, em 2013, nós tínhamos 169 pessoas entre aposentadorias e pensões. Esse ano, a gente deve fechar, a projeção é que a gente aposente e conceda pensão para 373 pessoas, tá? Se tudo correr bem. Se a reforma da Previdência entrar na pauta de novo, provavelmente vai ter uma correria aí novamente para tentar se aposentar. Então, você vê que o número de aposentados e pensões dobrou nesse período aqui de 2013 a 2017. Tá? E a tendência é aumentar cada vez mais. Tá? Essa regra está ok. A nossa regra estabelece a pensão para qualquer idade para o cônjuge, tá? E o objetivo dessa lei das pensões é igualar a lei federal, nada mais que isso. Tá? É isso que tinha para colocar. E dizer que esses projetos eles visam fazer da Previdência de Osasco uma Previdência saudável. Ela é saudável, ela está muito bem equacionada, né? Mesmo que o Pedro que a Prefeitura não repasse os valores do déficit, nós teríamos caixa para pagar mais ou menos por 20 anos e cobrir esse déficit. Tá? O problema é que, se a gente não equacionar esse déficit já,
ele vai tender a aumentar cada vez mais, e essa insuficiência de caixa vai agravar em muito aí para o futuro. Tá? Nós estamos fazendo uma previsão, por enquanto nós estamos dentro do prazo, mas o tempo passa, né? Nós temos projetos que estão com 2 anos indo e vindo, mas que a gente precisa concluir para que a gente entre nessas novas regras. Tá ok? É isso. Obrigado. Obrigado, presidente. Passo aqui a palavra à nossa secretária, que tem algumas considerações. Eu queria anunciar a presença do vereador Ricardo Silva, que também faz parte da comissão, do Fábio Chirian, representando o senhor Sérgio Diniz, o secretário de administração, o Antônio Rodrigues dos Santos, o Toninho do Sintrasp, presidente do Sintrasp, o GCM Anderson Covales de Oliveira, vice-presidente do Sindicato de Guardas, Sindiguardas, Luiz Antônio Urban, diretor administrativo do IPMO, Eudes Donizete de Souza, presidente da Associação dos Funcionários da Câmara Municipal de Osasco, Ricardo Dias, coordenador do Centro Cultural do IPMO, Sérgio Vicente, diretor de benefícios do IPMO, Adalberto Regis, diretor técnico do IPMO, e agradecemos também a presença de todos os funcionários públicos. Vamos abrir agora aqui a palavra ao nosso segundo palestrante, representando a Secretaria de Finanças do nosso município, o senhor Pedro Sotero de Albuquerque. Você tem 10 minutos, meu secretário. Você usa a tribuna? Só ficaria muito mais bonito usando a tribuna. Se a tribuna fizer milagre. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Meu presidente da CCJ, Tinha de Ferreira, vereadora doutora Régia, doutor Ricardo Silva, vereador. Que, aliás, amanhã temos outro encontro, né, vereador? Na Comissão de Economia e Finanças. Eu vou ser muito breve, até porque, na verdade, eu acho que hoje a pauta é mais a Previdência, né? Apesar de ter sido homenageado pelo primeiro palestrante insistentemente. E digo que assim, não é por falta de vontade que a gente não quer pagar, mas todas as ações que a gente faz quando a gente fala de Previdência é olhando o futuro. Então, se hoje a gente tem uma Previdência equilibrada, é porque no passado foram tomadas as decisões corretas que trouxeram esse cenário. E hoje a gente está tomando as decisões corretas para um futuro melhor para todos nós. Então, eu tenho muita tranquilidade nesses projetos, a gente discutiu eles muito internamente. Não contava com essa pauta que o governo federal vai fazer de reforma da Previdência, que toda vez que o governo federal fala que vai fazer reforma da Previdência, chove pedido de aposentadoria no PMO, então acaba atrapalhando um pouco o nosso fluxo e faz com que a gente se antecipe a uma série de fatores, ou seja, a gente precisa, apesar do nobre vereador Tinha ter tirado o regime de urgência dos projetos, resolver isso da maneira mais urgente antes que o Temer continue falando que vai fazer a reforma da Previdência, porque aí a conta estoura. Então, é um pleito. Eu acho que no momento que abrir os debates, estarei à disposição de todos, caso tenha algum comentário. E, enfim, estou à disposição também para, caso tenha alguma dúvida com relação à municipalidade. Obrigado a todos. Boa noite. Agora, representando o prefeito, a importância é maior, viu, Pedro? Por isso que fica por último. Entendeu? Então, você entendeu. Como o Francisco te elogiou bastante, o Francisco só tem um interesse, que esse repasse, o dinheirinho, vem tudinho para o IPMO rápido, não fica lá no caixa, escondido, lá guardadinho. Assim, Francisco?
Por isso, esses grandes elogios à sua pessoa, viu? Não espere, não, que ele não está achando que é tão bonito assim, não, viu? Eu dei a oportunidade de você ficar bonito, você não quis. Ô, Ivo, vamos lá, vamos fazer as coisas sérias, porque não funciona, né? Gente, quem vai ser o próximo palestrante nosso? O doutor Ivo Cobato Júnior, é o secretário de Assuntos Jurídicos e representando, nesse momento, o prefeito Rogério Lins. Eu garanto, secretário, que o senhor vai ficar muito mais bonito naquela tribuna, viu? O senhor tem 10 minutos. Isso é vício de professor, viu, vereador? Falar de pé. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Tinha de Ferreira, presidente dessa CCJ, vereadora doutora Régia, a pessoa que admiro muito como vereadora e como colega de profissão, pautada sempre pela ética, pela lisura. Isso é bom tê-la como nossa, pertencendo ao quadro da OAB, doutora. O vereador Ricardo, que também tem representado muito bem aqui a nossa população de Osasco. E os demais colegas, o Francisco, o Pedro, o Fábio, Covales, faz tempo que eu não via, prazer em revê-lo. Bom, eu acho que a explanação do Francisco foi bem clara e não deixa dúvida da importância desse projeto. Né? Nós não estamos planejando o Instituto de Previdência para amanhã, mas, como ele bem disse, para 10, 20 anos. Né? Isso, eu acho que o IPMO só está na situação que está porque sempre foi pensado assim. Eu sou até meio suspeito para falar, viu, Tinha? Porque meu pai foi um dos fundadores do IPMO. E ele foi um dos que, à época, estavam na Fusan e saiu da Fusan para fundar o IPMO. O Francisco acho que deve saber disso. Então, sempre foi pensado dessa forma. Ah, é? Isso eu não sabia. E a gente sempre... Eu ouço, em todos os lugares que eu tive até hoje, falar e falar bem do IPMO. É um instituto sólido, um instituto que vai poder garantir, sim, os seus servidores até, espero que, para sempre. A gente teve, e vai ter, como bem dito também, uma curva de aposentadoria muito grande na prefeitura. Né, pelos concursos que não houveram, enfim, por uma série de fatores. E isso, como bem disse o Francisco, vai fazendo com que cada vez mais deixem de contribuir para o Instituto e passem a receber. Né? A previsão é que, nesse concurso que foi realizado agora, em 2017, nós tenhamos mais 1.300 servidores aí no total, nos quadros. Isso, lógico, vai dar mais um gasto para o IPMO, mas não é suficiente. A legislação previdenciária está mudando, não é a minha área, eu não entendo direito previdenciário, viu, doutora Régia? Não tenho nenhuma ideia, mas a gente está acompanhando as mudanças. Quer dizer, cada vez mais a tendência, não só no Brasil, a tendência mundial é que as aposentadorias sejam tratadas de uma forma diferente, né, para que o Estado não sustente os servidores. Né. E, no fundo, aqui no nosso Instituto de Previdência, quem sustenta são os próprios servidores. Mas imaginem isso em nível nacional. Né, todos nós sustentamos. Né, então, eu acho que essa busca desse equilíbrio, dessa justiça social, é o que a gente vai tentar fazer com essas alterações. Assim que o prefeito Rogério Lins assumiu, ele pediu, né, de volta esse projeto, foi retirado, exatamente pela importância dele para que a gente pudesse estudar e propor eventuais alterações, mas estava muito bem feito, viu, Francisco? O pessoal do IPMO está de parabéns aí. Bom, eu realmente falar depois do Pedro, falar depois do Francisco, é não ter o que falar, né? Porque os dois deram uma aula aqui. O Pedro ainda nem tanto, porque ele só paga e paga mal, viu, gente? É difícil tirar dinheiro dali, mas faz parte. E eu quero agradecer a todos e estamos lá à disposição. O que eu puder ajudar, vereador, aliás, vereadores, o que puder ajudar mais,
a CCJ ou os demais colegas desta casa, eu estou à disposição sempre lá na SAGE para esclarecer eventuais dúvidas que tenham. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa noite. Antes da gente passar aqui a palavra aos vereadores presentes, tem aqui uma solicitação do presidente do Sindiguardas, o senhor Luiz Carlos dos Santos. Viu, Luiz, o senhor pediu a palavra para poder estar falando, é isso ou não? Nós estamos abrindo aqui para você 5 minutos, tá? Fica à vontade. A tribuna. Quem vai falar é o Luiz Carlos ou... Tá. E depois, na sequência, nós vamos abrir a palavra aos nobres vereadores aqui presentes na Assembleia. Luiz, né? Seu Luiz, a tribuna, fica à vontade, só tem 5 minutos para poder falar. A tribuna, à sua esquerda. Luiz Carlos dos Santos, é isso? Isso tem nome de ex-secretário de esporte da cidade, é isso ou não? Ok, pode ser? Não, era José Carlos, né? Não é Luiz Carlos. É José Carlos. Foi um bom secretário, viu? Pode, fica à vontade, ou o senhor está esperando? Não. Se... Então, já, por causa do tempo, né? Para a gente não... Obrigado. Ok. Então, em nome do presidente da mesa, eu agradeço aos vereadores a oportunidade, né? Bem como também aos demais senhores, senhoras, companheiros e companheiras. Nós encaminhamos este documento aos senhores vereadores, chamando a atenção na questão da aposentadoria especial, principalmente na questão da Guarda Municipal. Por quê? Existe na lei orgânica do município que diz que com 25 anos na função é dado ao direito à aposentadoria. E no caso da Guarda Municipal, por ser uma função atípica, uma função de risco, insalubre, penosa, não é de hoje que nós estamos solicitando que dê uma atenção especial para a aposentadoria dos guardas municipais. Por quê? O primeiro concurso que houve aqui em Osasco é de 91. Eu sou do primeiro concurso, de 1991. Então, está com 26 anos. Está indo para 26 anos a Guarda Municipal aqui. E foi feita a solicitação no caso da aposentadoria, e o que o PMO disse é que não tinha direito. Então, através do jurídico do sindicato, nós entramos com mandato de injunção, saiu uma decisão favorável, pedindo para que o IPMO concedesse a aposentadoria para os guardas municipais aqui de Osasco. O IPMO, que anteriormente dizia que não tinha direito. Aí o IPMO voltou atrás, falou, não, mas vocês sempre tiveram direito. Aí falou que era direito. Só que daí ele começou a bater numa outra tecla, né? Só que não é integral e nem com paridade. Aí fomos obrigados a voltar novamente lá. E está indefinido, né? Parece que não fechou questão, e aí o jurídico remeteu a Brasília, ao STF. Só que, nesse particular, existem prefeituras, a exemplo da prefeitura de Cotia e outras, que já fecharam questão. Então, é concedido aos guardas municipais aposentadoria especial. Cotia é um exemplo disso. Deu prazo, uma época atrás também em São Paulo, não sei como está a situação hoje em São Paulo, mas também foi feito, foi protocolado, foi concedido. Então, o pessoal está aposentando. Então, em vários locais está se aposentando. E no dia de hoje, nós tivemos conversando com a administração, o setor de recursos humanos, que é a respeito do PPP. Então, o PPP, que foi emitido há tempos atrás, dizia que o guarda municipal era inferior ao vigia. Não querendo desqualificar o vigia, mas era inferior. Ou seja, em tese, estava querendo dizer o seguinte, que o guarda deveria pedir para o vigia para ele ajudar. Uma coisa que não tem nada a ver.
Então, esse é um PPP que havia anterior. Só que saiu um mais recente, já reconhecendo armas de fogo, munição, coisas assim. Então, o que hoje nós conversamos, então pediu uma documentação, né? Nós estamos encaminhando, vai ser protocolado amanhã, dizendo que, em virtude da 13022, que agora regulamenta a Guarda Municipal como uma função de risco e tudo mais, então, em virtude da 13022, em virtude da Lei Orgânica Municipal, em virtude de outras leis, esse direito está aí e ele tem que ser garantido. Então, para refazer o PPP, porque se for feito da forma certa, da forma correta, aí a gente fazendo essa solicitação para aposentadoria especial, a gente vai conseguir. Então, o que nos remete a vir aqui é que nos dê uma atenção, né, para essa questão. Essa questão aí parece que é prerrogativa do prefeito, mas se houver um consenso entre os vereadores, né, vamos resolver essa questão em definitivo, com certeza eu acredito que também vai haver um bom senso, né? Vai haver interesse do prefeito em poder estar resolvendo essa questão. Então, nós estamos trazendo, a questão é séria, porque temos muitos companheiros, né, já numa idade avançada, então tem que ser substituído, né, o efetivo. E é o que nós estamos pedindo. Então, tem a documentação aqui, né, que estamos trazendo aos senhores, e nos colocamos à disposição, nós, enquanto sindicato, né, nos colocamos à disposição, o que precisar de material, nós temos um fardo material para disponibilizar, para tratar dessa questão, porque nós estamos tratando de uma questão de direito, isso daí é direito. Então, em muitos locais, em muitas cidades, está sendo reconhecido e está sendo dado esse direito. Ok? Então, reafirmando, né, nós demos a entrada, só para finalizar, então nós demos a entrada, né, nos dias de hoje aqui, passando a todos os vereadores essa questão desse documento aqui, informando a questão da aposentadoria especial, tá? E estamos à disposição aí, agradecemos a oportunidade de poder vir aqui e participar dessa audiência. Muito obrigado. Tá ok, senhor Luiz. Esse documento já foi protocolado aqui na casa, né? Para a presidência, não é isso? Aqui é só uma cópia, né? Para todos os vereadores. Então, tá ótimo. Vamos abrir agora, gente, a palavra aos nossos nobres vereadores que estão acompanhando essa audiência pública. Estou abrindo aqui a palavra ao nosso nobre vereador, que pertence também a essa comissão, a CCJ, o senhor Ricardo Silva. Fica à vontade, senhor Ricardo. Pela regra, só tem 3 minutos, mas, nobre vereador, o senhor dispondo daquilo que for necessário para o esclarecimento para essa audiência. Obrigado, presidente Tinha. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo, cumprimentar também aqui a nobre vereadora que hoje está secretaria, a nobre vereadora Régia, cumprimentar o nosso representante do prefeito, o nosso secretário jurídico, doutor Ivo, e cumprimentar também o nosso secretário de Finanças, o Pedro Sotero, e o nosso presidente da IPMO, o senhor Francisco, todos os representantes aqui, em nome do Fábio, e todos aqueles que estão aí representando, né, aquelas pessoas que são de interesse dessa causa, a aposentadoria. Bom, eu só queria aproveitar esse momento apenas para fazer 2 perguntas ao presidente Francisco. No caso, posteriormente, né, a conquista desse ativo, o senhor disse que iria ter um valor à parte, né, para poder, diante, tocar, para poder contemplar as pessoas que vierem aí a se aposentar. No caso, eu gostaria que o senhor respondesse para nós quem que será a pessoa ou quem vai administrar esses valores, ok? Outra pergunta aqui seria referente ao projeto complementar 8, a constituição da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos de Osasco estará inserida na estrutura organizacional da IPMO? Só para o senhor esclarecer para nós, por gentileza. E a última pergunta seria referente ao projeto de lei, também complementar número 7 de 2017, no seu parágrafo 3º, a Prefeitura irá constituir um fundo de reserva para complementar um eventual déficit? Essas 3 perguntas, senhor presidente. Agradecer a oportunidade ao presidente Tiede Ferreira, que conosco compõe a Comissão de Constituição e Justiça, e agradecer e dar boa noite a todos, o público presente. Está ótimo, nobre vereador. Depois, na sequência, acho que tem as perguntas, acho que as pessoas que se cadastraram com os nossos funcionários aqui no salão da Câmara, e depois entramos nessa sequência, tá bom? Agora vamos passar aqui a palavra à nossa nobre vereadora,
a relatora dessa comissão e hoje secretária da mesa dessa audiência pública, para fazer uso da palavra. Primeiramente, senhor presidente, eu queria anunciar a presença do senhor Francisco Pedro, diretor financeiro do IPMO. E também a presença do inspetor de Souza, representando o comandante Raimundo, da Guarda Municipal de Osasco. Boa noite a todos. Bom, eu queria dizer ao presidente Tinha que é muito importante esta audiência, né, que ele propôs na análise dos projetos. Queria agradecer a presença do Pedro Sotero. Queria agradecer a presença do Ivo Gobato e agradecer também as palavras dirigidas a mim e ao Francisco Cordeiro da Luz, né? Para a gente é Chiquinho, nosso amigo de muito tempo, e a todos os presentes. Então, queria dizer aqui que, quando nós pegamos o projeto, falar da Previdência é sempre muito difícil, porque a Previdência parece que, quando a gente está entendendo, vem outras regras, né, Adalberto? Novas regras, e muda tudo, e a gente fica enrolado tudo de novo, né? Eu fui uma vítima hoje, graças a Deus, sou aposentada do IPMO após 34 anos de trabalho na prefeitura, mas, assim, em 1998 vieram regras novas, né? Eu tinha aposentadoria especial de professor, e aí veio a questão da idade. Então, eu tinha o tempo de serviço para aposentar, mas não tinha idade. Então, tive que trabalhar, e depois tive que trabalhar 30 anos. Não podia mais aposentar aos 25, porque só completava a idade com 30 anos de profissão. Depois mudaram as regras novamente em 2004. Né? Em 2004 mudaram as regras, e aí só com 52 anos, né, que eu pude aposentar, e com 34 de trabalho. Então, assim, quando você está compreendendo, né, vem tudo e muda tudo, as regras e tudo. Eu, assim como o Ricardo, estou cheia de dúvidas também, né, e que eu vou aguardar o momento que abrirem os debates para fazer minhas perguntas, porque o Chiquinho foi muito claro na explicação dele, mas, assim, eu também, como o Ivo, não sou especialista nessa área de direito previdenciário, então tenho um montão de dúvida e eu espero ajudá-los a esclarecer e aqui a gente aprender junto. Então, muito obrigado por terem vindo, e essa casa está sempre aberta, a gente está realizando semanalmente muitas audiências públicas, porque é importante que a cidade conheça os projetos e conheça o trabalho que esta casa exerce. Tá? Então, muito obrigada a todos. Obrigado, nobre vereadora, doutora Régia. Tem alguma pergunta? Chegou alguma pergunta para nós, doutora? Não? Tem pergunta, gente? O pessoal da recepção, dá uma olhadinha, vê se tem pergunta. Nada por escrito? Tem a do Ricardo. A do Ricardo está anotada, a do Ricardo? Alguém quer? Tem a dos guardas? Então, gente, vamos fazer uma coisa. Vamos começar aqui, então. Francisco, acho que você seria a pessoa mais adequada para responder tanto a do Ricardo, do vereador Ricardo Silva, como também a dos guardas, não? Você anotou as perguntas, não? Então, fica à vontade para poder dar o esclarecimento. Então, espera um minutinho, que a doutora Régia também quer fazer umas perguntas.
A primeira pergunta que eu queria fazer, o senhor disse que tem... Eu estou me direcionando ao Francisco. O senhor disse que tem um superávit, né? E que de 200 milhões. Né? Isso é pertencente ao fundo previdenciário, ao fundo financeiro? Para mim, eu não sei para as outras, assim, não ficou muito claro. E outra pergunta. Com relação àquela opção que o senhor falou, que era de ou adquirir os ativos, né, da prefeitura para ampliar, ou de aumentar o índice de 11 para 14. Se já está isso incluso no projeto e qual a opção, assim, mais claramente, se isso já está definido como uma opção ou ainda vai decidir. E, por último, eu queria saber, o senhor falou da questão da previdência complementar, que é muito semelhante, pelo que eu entendi lá no projeto, à previdência privada. Né? E aí o senhor disse que o IPMO não vai administrar. Quem iria administrar isso? É um ente financeiro, um banco, uma nova autarquia? Vai sair do IPMO para compor isso? Como é que é isso? Tá bom? Tá. Obrigado, por enquanto. Senhor Francisco, fique à vontade para esclarecer as perguntas. Pode responder aí mesmo, fique à vontade. Bom, são perguntas muito pertinentes. Na questão do Ricardo, do vereador Ricardo, nós estamos aprovando o projeto da Previdência Complementar, mas, dentro do projeto, inclusive, tem várias alternativas de administração. O governo do Estado montou a Previdência Complementar dele. E o governo federal, quando fez a Lei Complementar 108 e a 109, está permitindo que alguns municípios possam aderir à Previdência Complementar do governo do Estado ou aderir à Previdência do governo federal. Entenderam? Então, mas a gente, de qualquer forma, nós precisamos aprovar a Previdência Complementar aqui, para que ela exista aqui. Senão, não posso aderir. Né? Então, o projeto ele abre todas as possibilidades. Ele tem lá todas essas possibilidades. Eu posso aderir ao governo estadual, posso aderir ao governo federal, ou posso montar aqui, junto com os municípios da região, fazer um consórcio e montar uma previdência complementar que englobe todos os municípios. Por quê? No começo, a quantidade de contribuintes para a previdência complementar será muito pequena, porque os salários nossos de concurso inicial, eles quase que nem o teto, né? Quer dizer, ele não é significativo aqueles que vão ganhar acima do teto. Quando passa de 5 anos, etc., aí ele vai ultrapassando o teto. E é aí que causa essa questão aí de 1.400 e poucos funcionários ganharem 40% da folha. Entendeu? Não? Então, isso vai ocorrer com o tempo. Então, eu não vou ter vidas para administrar. Então, não adianta montar uma estrutura enorme para quê? Né? Nós não vamos... Então, existem essas possibilidades da gente formar um consórcio aqui na região e montar uma previdência complementar, no início pequenininha, com poucos recursos, com um sistema de software que já administra essas vidas, todas elas, tá? Com um sistema bem enxuto de administração, bancado pelos municípios da região. Tá? Ou a gente vai aderir ao governo do Estado. Então, as contribuições acima do teto vão para esse fundo estadual, e lá eles vão fazer as aplicações, etc., e cada pessoa tem um extrato mensal desse fundo. Tá? Acompanha a rentabilidade, o que está acontecendo, o que não está. Tá? Cada pessoa vai ter um extrato mensal. É como se fosse um fundo de garantia. Então, a outra coisa importante que o Ricardo falou,
o déficit. Quem vai cobrir o déficit? Essa previdência complementar que nós estamos criando aqui, ela não tem déficit. Ela nunca vai ter déficit. Porque você só terá direito àquilo que você contribuiu. Ponto. Que chama contribuição definida. Não é benefício definido. Benefício definido é algumas complementares que existem que ela provoca déficit. Aí você tem que... O patrocinador tem que entrar com aporte de capital, os funcionários têm que entrar com aporte de capital para poder cobrir o déficit. Entendeu? Não? Porque, como o benefício está definido, é um valor X. Ele é fixo. Então, você pode não ter dinheiro para pagar isso. No nosso, não. No nosso, ele é capitalizado. Aquilo que você descontou 8,5% daqui, 8,5% de lá, somou, depositou na conta, essa conta está rendendo. No final, você vai receber o que tiver acumulado lá. Entendeu? Não? Você pode receber de duas formas. Complementando o teu salário, do jeito que você achar conveniente. Eu quero 1% ao mês, né? Então você vai ter um tempo que vai receber esses valores. Ou posso, assim, olha, você complementa o meu salário até o recurso acabar. Pode durar 20 anos, pode durar 10 anos, 15 anos, depende do tempo que você começou a contribuir. Tá? Quem vai administrar os valores será a opção que se escolher. Se for do governo do Estado, que é um fundo complementar, tem a Previdência Federal, que também é um fundo... O Ricardo Pena esteve aqui fazendo uma palestra para a gente, é um fundo que está capitalizado, a gente pode também ter essa opção. Né? Essas hipóteses estão dentro do projeto, que a gente pode aderir para que, se não houver... não há sentido você ter um custo de instalação disso, né? E se você não tem vidas. Né? Então, isso vai acontecer no decorrer do tempo. Tá? A doutora Régia está falando do saldo de 207 milhões. Esses valores, esse valor acumulado pelo IPMO, ele está no fundo previdenciário. Tá? Hoje nós temos 3 fundos. O fundo financeiro, o de reserva, que tem lá 146 milhões, 160 e poucos milhões, e os 41 milhões que estão acumulados no fundo previdenciário. Esse fundo de reserva, o Ministério da Previdência entende que ele é previdenciário. Então, eu não posso usar essa reserva para pagar e cobrir o fundo financeiro. Certo? No projeto, nós estamos acabando com o fundo de reserva e estamos transferindo esses valores para o fundo previdenciário, para aumentar o superávit e poder a gente comprar mais vidas do fundo financeiro, tá? Dentro da regra do Ministério da Previdência, da 403. Então, nós vamos estar atuando dentro da regra. Então, esses valores, eles não serão usados. Quando a gente fez a segregação de massa, 10% desses fundos acumulados foi para ajudar o financeiro. Tá? Então, 10% foi para lá, foi cerca de... Na época, nós tínhamos 146 milhões, mais ou menos, e 14, 15 milhões foram para o fundo. Esse dinheiro foi sendo gasto com o tempo, à medida que o déficit foi comendo. Certo? No final do ano passado, ele acabou. Né? Então, no começo do ano, nós tivemos várias vezes... O IPMO tem uma taxa de 2% que ela usa para a administração, pagar os salários do IPMO, o salário do presidente, as despesas de água, luz, telefone, etc., né? Os computadores e tal. Esses 2%, todo ano, a gente tem um superávit. A gente gasta menos do que arrecada. O que nós fizemos várias vezes, acho que 3 vezes, né, Pedro? 3 vezes, nós transferimos esse saldo que nós tínhamos acumulado para o fundo financeiro, ajudando aí a prefeitura. Tá? Nós transferimos 4 milhões, depois 3 milhões, depois mais 2 milhões, para ajudar o fundo financeiro. Porque nós tínhamos acumulado, durante o tempo, saldos não gastos na administração do IPMO, que é o gasto de salário, telefone, água, luz, essas coisas todas. Tá? Só que nosso saldo também acabou. Né? Entendeu? Então, nós estamos numa situação que aí o Pedro tem feito uma administração muito boa no município, do parte de finanças, né? Osasco é modelo no sentido de segurar as rédeas aí, e de passar pela crise sem muitos tropeços, né? Sem muitos, né, Pedro? Eu sempre tenho
Mas não vai adiantar, né? Vamos ver se. Mas ele tem repassado os valores de forma correta, no prazo correto, então a gente não tem tido nenhum problema em relação à administração do CRP, dessas coisas todas. Tá? A gente ajudou também, mas o recurso acabou. Né? Em relação ao que a Régia falou, por exemplo, nós íamos aumentar a alíquota em 2012, que era a opção. Ou eu fazia a segregação de massa, ou eu aumentava a alíquota. Tá? A alíquota não seria aumentada só do funcionário, teria que ser aumentada da prefeitura também. Então, chamada alíquota adicional. Então, a prefeitura paga 22%, ia mais 8%, ela ia pagar 30%, mais 14%, nós íamos para 44% da folha de pagamento. Você imagina o peso que é isso para a prefeitura. E, olha, existem vários municípios hoje que estão com essa alíquota de 44% somadas. Tá? Então, a gente, na época, optou por fazer a segregação de massa e aportar algum recurso no fundo financeiro. Tá? Foi em 2012, nós estamos em 2017, 5 anos se passaram. Né? Agora nós precisamos equacionar novamente esse déficit. Tá? Em relação aos guardas, essa questão da aposentadoria especial, a gente julga que algumas profissões elas são realmente desgastantes. Né? O pessoal que trabalha com a saúde, a educação, né? Eu tenho 2 filhas professoras, eu vejo quanto desgaste tem um professor. E o guarda, então, nem se fala. Né? A gente passa uma situação de estresse durante o dia na rua, vendo alguma violência, você imagina o guarda que vê violência o tempo todo, né? Em uma frequência muito maior. A quantidade de estresse que ele acumula. Você passar isso a vida inteira, né, e ainda lá com 60 e poucos anos, né, passando esse tipo de coisa, eu acho que realmente não é correto. Porém, há uma vedação na lei, a 9717, no sentido de que não pode ser concedida a aposentadoria especial enquanto não houver regulamentação disso. Bom, mas a gente pode aprovar uma lei aqui, aposentar e etc. Só que tem um detalhe. Todas as nossas aposentadorias vão para o Tribunal de Contas. E ela só é válida, de fato, quando eles homologam. Quando houver homologação do tribunal. Se não houver homologação, e já houve, a gente não tem histórico de devolução, certo? No tempo que eu estou no IPMO, eu acho que foram 2 casos que o tribunal contestou porque tinha triplicidade, né? O cara está aposentado em 3 lugares. Mas nós nunca tivemos esse problema. Porém, nos guardas, quando ocorre, se você aposentar, o tribunal rejeita, ele devolve, ele não aceita essa. Né? E várias prefeituras que aprovaram, ela não consegue implementar, porque há vários mecanismos legais que impedem que isso aconteça. Tá? Eu acho que a briga é para regulamentar essa questão da aposentadoria especial. Mesmo porque os guardas já foram equiparados à polícia. Né? Então, já tem um precedente aí importante e que cabe, de fato, uma regulamentação federal para que isso ocorra. Enquanto não ocorre, não adianta a gente avançar, porque aí nós seremos bloqueados pela Justiça e pelo Tribunal de Contas, que não vai acatar as aposentadorias feitas dessa forma. Francisco, só para complementar um pouco aquilo que você falou anteriormente, da Previdência Complementar. Para o servidor, ela vai ser uma opção ou todos os servidores acima do teto deverão fazer? Ela é automática. Né? O governo federal, ele quando implementou a Previdência Complementar, veio em 98. Aí o governo federal fez as leis complementares 108 e 109 em 2001. E só montou a Previdência Complementar do governo federal em 2012. Então, passou lapsos de tempo grande.
E na época eles tinham feito que era opcional. Então você entrava, prestava o concurso, entrava, você fazia opção, né? Aí eles viram que era problemático, porque muita gente não optava. Então mudaram a lei e ficou automático. A nossa lei é automática. A pessoa entra, ela já faz a opção para que, caso ela entre no teto, ela já entra no fundo de previdência complementar, tá? Que ela ultrapassar o teto. Caso ela não queira, ela tem que ser expressa. Ela tem que fazer uma declaração de não quero participar do fundo de previdência complementar, tá? Isso implica que, quando ela se aposentar, seja lá quanto ela estiver ganhando, ela vai se aposentar pelo teto do regime geral, certo? Será o teto que tiver na época, hoje em 5.500 e pouco. Tá ok? O Ivo quer fazer pergunta, doutor? Por incrível, eu gostaria de... Assim, até para, como eu disse, que eu não entendo muito, esse dinheiro que vai ser captado do regime de previdência complementar, ele vai ter uma rentabilidade, como você disse e tal. Ele vai ser aplicado aonde? É no mercado financeiro? De que forma ele vai ser aplicado que possa garantir essa rentabilidade e que possa garantir que ele exista daqui a um tempo? Existe no Ministério da Previdência a chamada Previc. A Previc, ela supervisiona todos os fundos de previdência complementar do país, tá? É como se fosse uma agência reguladora dos fundos de previdência complementar. Os investimentos da Previdência Complementar, elas estão na 3792, que é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, onde que eles têm as regras de investimento desses valores, tá? A Previdência Complementar do Governo Federal, ela está muito conservadora e está só aplicando em títulos públicos do Governo Federal, tá? Títulos públicos do governo federal são vantajosos em determinados momentos e em outros momentos você pode levar chumbo grosso, né? Eu lembro que, em 2012, nós ganhamos... o IPMO cresceu o patrimônio violentamente. Crescemos 46% em um ano o patrimônio do IPMO em 2012. Tá? No ano seguinte, em 2013, nós ganhamos 20 e poucos milhões no mercado financeiro, só aplicando em títulos públicos. E, em 2012, nós fomos quase perdendo tudo. Nós perdemos aqui, talvez 10 milhões nos mesmos títulos que a gente estava aplicado. Entendeu? Então, isso é uma oscilação do mercado financeiro. O nosso patrimônio aumentou, desde que nós entramos lá em 2011, em 322%. Tá? Nós saímos de 49 milhões para 207 agora. Então, ganhos com o mercado financeiro, ganhos com outro tipo de recursos, mas esse patrimônio foi aumentando. Agora, você tem essa estratégia de investimento que é definido pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Que a gente tem que seguir. O IPMO segue a 3922 do Conselho Monetário, tá? E a complementar 3792, se eu não me engano. Francisco, só uma pergunta. Hoje nós temos o número, quantos funcionários, tanto na municipalidade, na prefeitura, no executivo, como também na Câmara, que ganha acima de R$10.000 mês? Você tem esses dados ou não? Mais ou menos? Quantos? Eu tenho o número global. Mas esse é o geral, né? São 1.000... O geral inclui FITO, IPMO, Câmara e... Tá. 38%. Mais ou menos, a folha de pagamento hoje, 38% são de pessoas que ganham acima do teto. Acima de 10 mil, eu não sei, mas que ganha 5 mil são 38% da folha. Do valor da folha. Tá? É pago para pessoas que ganham acima do teto. Cerca de 1.470 funcionários. Entendi. Ótimo. Tá? Então, gente, mais alguma pergunta? Não, né? Então, vamos aqui, indo para esse encerramento. Antes de eu ir, eu quero só fazer um pequeno comentário. Hoje eu vejo, viu, Francisco, eu já tinha essa informação, tanto já, quando eu fui secretário na outra administração, e como
Vereador, a gente procura saber um pouco mais da administração, principalmente da parte legal, principalmente aonde nós estamos, na CCJ, eu e a doutora Régia. Porque é aqui que passa toda a legalidade de todos os projetos, a primeira comissão é a nossa. Então, o público que está em casa vai ver muita audiência pública nessa casa. Porque eu não quero aqui levar projeto que ele vai mexer com a cidade, mexer com as pessoas, sem ter a verdadeira legalidade. E isso eu e a Régia, nós temos aqui em comum acordo de fazer a coisa certa. Fazer certa para poder, amanhã, não ser cobrado que fizemos coisa errada. Então, acho que a CCJ ela tem que ter essa preocupação maior. De vez em quando, os secretários, principalmente jurídico, que manda os projetos, o Pedro, que tem coisas de finanças, tinha um prazo. Eu falei, tem um prazo, mas vamos discutir. Vamos discutir, porque a audiência pública é para isso. E essa casa já foi questionada no passado de não fazer audiência pública, principalmente em projetos importantes, que mexem com a vida das pessoas. E como a maioria mexe. Cada ato do prefeito, cada assinatura do prefeito, ele vai mexer com a vida das pessoas. Não tem como não mexer. Agrada alguns, outros não, favorece alguns grupos e outros grupos não. E a Câmara está para isso, estamos aqui para fiscalizar. É isso que nós queremos. Hoje, nós conseguimos ver, cada dia que se passa, notícias em telejornais de previdências privadas. Porque prendeu, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Claro que nós temos uma preocupação. Chega 3 projetos na casa, né, Régia? Nós temos que tomar uma preocupação maior e precauções com isso tudo. E saber o que é. E hoje eu consigo ter, já esses 4 meses com esses projetos, junto conosco na comissão, eu consigo perceber, Chiquinho, de uma coisa, tá? O nosso IPMO, eu vejo, pela sua, vamos lá, diretoria, que nós estamos em boas mãos. Obrigado. E eu falo aqui publicamente, e que chegue ao prefeito, o Fábio, que mantenha essa diretoria, porque a Previdência é a vida das pessoas que trabalharam nessa cidade, pela municipalidade. Não podemos entregar esse IPMO na mão de qualquer um. Não podemos entregar. Nós temos que cuidar. Olha bem, eu não estou aí pedindo minha aposentadoria, tive uma recusa essa semana, que não querem me dar 7 anos, que está na carteira registrada, está no quiris, a empresa está falida, não tem como achar a empresa, eles me negaram, agora tem que entrar na justiça, não entendi. Mas tudo bem, isso é previdência. Isso não vai acontecer no PMO. Mas eu não quero fazer a minha defesa própria de família, não. Eu tenho uma professora, uma esposa que é professora, em 2 cargos efetivos. E em outubro está se aposentando. E eu fiquei feliz de saber que o dinheiro vai entrar na minha casa depois. Não vai fugir. E eu tenho essa preocupação muito grande, viu, gente? Muito grande. Com isso, olha, Chiquinho. Chiquinho, a gente conhece há muitos anos, e posso falar isso, olha, está de parabéns, o IPMO está de parabéns, a cidade está de parabéns. Tem gente na cidade que diz que precisa trocar presidente do IPMO. Não precisa trocar presidente de PMO nenhum. O que nós precisamos é manter da estrutura para esse presidente ter as condições de trabalho. Então, Chiquinho, eu não tenho aqui procuração sua para me defender. Eu defendo a instituição que ela está sendo bem administrada. Se depender desse vereador, e eu acredito que depender aqui da minha relatora, se não depender, vai depender agora. Nós temos que manter essa diretoria cuidando do que é nosso. E principalmente do dinheiro dela, porque ela já é aposentada. Eu não quero aventureiro mais na cidade. Nós passamos muito aventureiro nessa cidade, principalmente aquele IPMO. Já teve muita gente lá com contas, presidentes com contas reprovadas. Estava com conta reprovada porque alguma coisa errada fez. E não fez coisa certa. E querendo votar. Aquilo não é para fazer política, aquilo é para cuidar da aposentadoria, do bem-estar, da nossa velhice. É para isso que serve e foi criado o IPMO. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, o gestor público, uma responsabilidade muito grande, Francisco, com isso. Eu vou estar aqui até 31 de dezembro de 2020, e quero sair daqui para a minha casa. Eu quero ser um vereador que seja de um mandato só, mas seja de um mandato eu fazer a coisa dentro da legalidade. Isso pode contar comigo. E estou aqui para defender essa administração da forma como ela está, porque eu estou vendo a coisa muito enxuta, muito transparente, e olha que nós fomos cutucar, viu, Francisco? Eu e a Régia cutucamos tudo.
Fomos atrás do Pedro. Ô, Pedro, o que é isso aqui? O que é isso? Que é aquilo? E vamos cutucar os outros previdentes para saber o que estava acontecendo com a nossa. E hoje, gente, eu posso dizer, quem está ouvindo em casa, funcionário público, a nossa previdência está em boas mãos. E eu quero que continue assim. E vai continuar, se Deus quiser. E se nós aqui permitirmos. Essa é a política adequada. E vamos criar essa nova previdência, como é que é aí? A complementar, que eu acho muito interessante, porque eu vejo que ela não deixa buraco. Eu só vou ver se abre nessa lei, que a gente pode também contribuir também, os vereadores, né? Porque tem gente que vai em reuniões, diz, se vereador entrar nessa previdência, vai acabar com a previdência. Gente, vamos respeitar os vereadores. Não vamos achar que tudo que é política é iguais. Porque, se for assim, eu vou achar que tudo que é médico é safado, vou achar que tudo que é polícia é ladrão, eu vou achar que todos os empresários é vagabundo. Não é assim. Nós temos problemas hoje, uma crise política no país. Temos, não precisamos esconder disso. Mas cuidado que funcionário dessa casa vai em reunião da Previdência dizer, se entrar vereador lá, Régia, isso vai estragar, vai roubar todo o dinheiro. Pelo amor de Deus. Não é vereador que vai gestar toda essa administração sem dinheiro. Não somos nós. Se fosse com o IPMO, tem um presidente, tem uma diretoria que está administrando isso muito bem. As pessoas têm que ter consciência para não falar muitas besteiras. Tem que saber o que está falando. Não pode estar falando qualquer coisa. Chegar aqui e falar para a doutora Régia, que a doutora Régia não presta, que é isso, aquilo. Todo mundo conhece a história dessa mulher. A grande advogada que foi, dentro da ética, uma boa secretária da educação, e está sendo aqui uma boa vereadora dentro da legalidade. Então, as pessoas têm que respeitar. Tem que me respeitar para mim poder respeitar. Eu respeito todos os funcionários dessa casa. E eu quero que ele me dê o respeito também. Então, esse tipo de comentário em reuniões públicas, ela não pode acontecer. Esse que é o meu desabafo, porque eu fiquei sabendo disso, tinha funcionário meu no dia dessa reunião e ouviu essa barbaridade toda. Se vereadores entrassem na Previdência, cada um contribuir como qualquer outro funcionário. E se nós não vamos se aposentar lá, nós vamos tirar o dinheiro corrigido, como o senhor falou aí, e ir embora para casa com o nosso dinheirinho. Que ninguém aqui é ladrão, não, gente, pelo amor de Deus. Aqui nós estamos tentando fazer o melhor. Se as pessoas não estão acostumadas que faça o certo e o melhor, desculpa, então eu não sei que cidade, que país nós queremos. Porque tem gente ainda que acha que tem que fazer tudo errado, né? Mas eu não estou aqui para fazer errado, não, tá? Gente, Chiquinho, parabéns, Francisco. Chiquinho não, Francisco. Vocês vão falar que Chiquinho, achar que nós estamos com muita intimidade, né? Mas é como ele é conhecido, Chiquinho, na cidade, carinhosamente, né? O senhor Francisco, presidente do nosso glorioso IPMO. Eu tenho muita preocupação com a Zezé. Você conhece a Zezé Sácio? Está para se aposentar, e ela sempre está dizendo, Tia, nós temos que cuidar do nosso IPMO. Fica tranquila, Zezé, que nós vamos cuidar, porque essa senhora cuida muito bem das nossas comissões, cuida da nossa audiência pública, está aqui, ela é a doutora, está a Milene também, quero agradecer ao nosso... O Jair que também está aqui, estão acompanhando, e todos os nossos funcionários, dentro do gabinete da Régia, que hoje está aqui também, do meu gabinete, quero agradecer a todos, porque é dessa forma que começamos a fazer a democracia e fazer a coisa certa nessa cidade. Gente, agradeço aos palestrantes, vereadores, imprensa, público que é aqui presente nessa audiência pública. Informamos que essa audiência foi transmitida pela TV Câmara Osasco. Para assistir o reprise dela, consulte a programação do nosso site, www.osasco.sp.leg.br. Agradeço as sessões de comissões, que já agradeci pela organização e realização dessa audiência, e os assessores nossos, que também já agradeci, não só os meus, como também da doutora Régia, que está aqui acompanhando e trabalhando, não só acompanhando, mas estão trabalhando até esse momento. E os colaboradores que realizaram esse grande evento, tá? Para o esclarecimento da nossa, vamos dizer assim, não vou falar da nossa sociedade, mas dos nossos funcionários públicos, que tem que ter um respeito. Eu fui secretário de esporte durante quase 4 anos. Os funcionários que mais fez aquela secretaria andar comigo foram os funcionários efetivos. Porque, quando eu cheguei lá, diziam que funcionário efetivo, Ivo, era vagabundo. Só é vagabundo quando o chefe não dá o serviço. Então, quer dizer que o chefe que não deu o serviço, ele que é o vagabundo. Todos os efetivos, e todos eles que estiveram comigo lá, foi que tocou aquela secretaria com 10 pessoas comissionadas que foi junto comigo.
e fez um bom trabalho. Então, quer dizer, o efetivo está aí. Se a gente dá função, trabalha. Porque quem leva essa casa aqui, toda a parte técnica, são efetivos, não são comissionados. Os comissionados estão aqui para fazer a política junto com o vereador. Então, gente, o funcionário tem que ter um respeito muito grande. Fui patrão durante quase 30 anos, só tive uma ação trabalhista. Então, esse respeito tem que ter. Eu não vivi minha vida de vida pública, mas vivi do trabalho. Por isso que eu tenho 40 anos de INSS pago. Eu queria transferir para o IPMO, né, porque a aposentadoria lá é melhor, mas não consegui, não deu tempo, não. Aí tem que ir para o INSS e não querem me reconhecer 7 anos. Mas eu vou brigando. Eu vou chegar lá, vou me aposentar. E quero dizer aqui, gente, uma boa noite a todos. E estamos aqui encerrando mais uma audiência pública, de muitas que vão vir nessa casa. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos.